Vai. Meus irmãos, eu quero começar essa ministração falando uma historinha para você. Eu e a Fran estamos numa nova empreitada, tocando assim um novo trabalho, e a gente está conciliando as nossas profissões que nós temos junto com essa nova área de trabalho também que a gente está atuando e dedicando meio turno ali cada um. E nós temos 2 colegas de trabalho. Essas colegas de trabalho são muito engraçadas, né? Porque nós temos, eu tenho 31 anos, a minha esposa 28. E nisso, gente, imagina, nós temos a nossa colega de trabalho que tem 48 anos, a outra tem 52, né? Então as histórias e conversas, às vezes, que a gente tem, vai girando por tudo, né? Vai girando por tudo. E elas, como são aquelas pessoas assim, né, vou falar isso, mas não com mal, né, porque eu amo a minha sogra, mas tipo a minha sogra, sabe, aquela pessoa que sabe do condomínio, sabe, aquela pessoa que tem toda a noção, né, dos seus vizinhos, sabe, aquela pessoa que não que seja fofoqueira, né, a chapuletada de ontem já serviu bem, né, amém? Amém, glória a Deus por isso. Não que ela seja fofoqueira, mas ela é uma pessoa bem informada, né? Chega uma idade que eu acho que a chapuletada não serve, eu acho, para ela, né? Eu acho que passa ilesa, eu acho que ali. Mas esses dias no trabalho, nós atendemos pessoas, servimos pessoas constantemente, e aí 2 pessoas entraram na área de trabalho para ser atendidas por ela. E aí eu fico bem na entrada, assim, bem escondido. Quem entra às vezes nem me vê e entra de frente para ser atendido com ela. Aí 2 pessoas entraram, foram atendidas por ela e aí começaram a conversar. E eu já identifiquei, assim, né? Enfim, crente sempre identifica, né? Os irmãos. E aí eram 2 pessoas da Testemunha de Jeová e aí começaram a conversar com ela. Aí, eu posso dar uma palavra para você? E ela, né, meio que não sabendo. E agora, será que eu deixo? Será que eu atendo? Será que eu vendo? O que eu faço aqui, né? E foi muito engraçado, porque ela, não, olha, ela olhou assim, né, tipo, tá, pode ler. E a pessoa lá recitou Jeremias lá 31. E aí, no que a pessoa foi lendo assim, eu já ia identificando, já ouvi algumas coisas. A pessoa perguntava para ela, olha, você crê em algo? Você crê em algum Deus? Você tem esperança? Você crê na Bíblia? Você crê na vida eterna? E foi umas perguntas assim, ó, diretaça, só sim, não, então deixa eu te falar algo. E eu falando ali com ela, e eu só ouvindo. E os 2 textos que a pessoa leu para ela, eu anotei, né, eu anotei. E foi muito engraçado, porque aí finalizou a conversa, foi muito boa, ela recebeu um livrinho, e aí a pessoa ainda disse assim, olha, eu vou vir na segunda-feira, eu posso vir te trazer uma nova palavra de esperança? E aí ela disse, pode sim. Aí, enfim, elas saíram, não falaram comigo, nem me viram ali direito. E aí essa colega de trabalho, ela é bem assim, minha colega de trabalho, né? Ela é bem assim, tá, e tu não me falou nada aí, ficou só escondido no cantinho. E eu fiquei mesmo. Mas aí ela bem assim, tá, por que tu não falou nada? Justamente porque ela sabe que eu sou crente, né? Vivo em igreja, né? Todos os dias dedicados da vida. Mas aí quando ela me perguntou isso, eu falei pra ela bem assim, olha, eu acho que Deus não está querendo falar comigo. Eu acho que Deus está querendo falar especificamente contigo. Eu acho que hoje foi talvez o primeiro encontro. Até porque elas falaram que vão vir outro dia, não vão? Aí ela, sim, é verdade. Então eu acho que Deus não está querendo falar comigo diretamente. Eu acho que Deus está querendo falar contigo. Tu anotou os versículos? Posso te ser sincero? Ela bem assim, posso te ser sincero? Eu, fala. Não anotei, eu nem entendi direito. Gente, foi muito engraçado. Mas eu peguei os versículos justamente para isso. Tá, vou te mandar aí no WhatsApp. Mandei no WhatsApp já para ela, assim. E aí, enfim, a nossa conversa, ela começou ali.
A minha conversa junto com ela no trabalho, entre um cliente e outro, atendendo e para e volta, retorna, fala, começou aí. E aí, em um certo momento, ela perguntou sobre os textos, eu expliquei para ela. Mas foi muito engraçado porque a conversa ela só iniciou sobre enfim, que religião é aquela, que Deus que elas estavam falando, que livro é esse, sobre que assunto que evangelho é esse que elas estão pregando. E aí eu fui conduzindo ela nessa conversa, muito aberta, muito tranquila, assim. E aí, entre um atendimento e outro, ela ficou sentada, mas foi muito engraçado porque algo ficou encucando na cabeça dela e ela não sabia como me perguntar. E aí teve uma hora que, tipo assim, ela teve coragem, assim, ela levantou e veio bem pertinho de mim. Eu tava sentado, assim, e ela veio bem pertinho de mim. Eu posso te perguntar uma coisa? Eu só levantei a cabeça assim pra ela. Pode, ué? Pode. Aí ela me compartilhou. Olha, eu tenho orado, mas eu tenho feito as minhas rezas. É bem isso que ela disse. Eu tenho feito as minhas rezas, só que muito de acordo com o que eu aprendi da parte de Deus, da parte da minha mãe, há anos no que ela me ensinou, de acordo com o catolicismo. Ela foi falando dessa maneira e me explicando, olha, todo dia eu rezo, todo dia, à noite eu rezo, e eu faço lá a oração do Pai Nosso. E aí ela me perguntou assim, olha, isso é certo ou é errado? Isso é certo ou é errado? E eu jogo essa pergunta para você, o que você responderia a Evelise, essa minha colega de trabalho? O que você responderia a uma pessoa dos seus 48 anos? O que você diria para essa pessoa? A minha resposta para ela foi tentar analisar e compreender a realidade no qual ela está. E a realidade em qual ela está trazendo a sua pergunta, ela é sincera. A pergunta dela é sincera, é genuína. Só que dentro da pergunta dela, não é sobre estar certo ou estar errado. Porque dentro da pergunta dela tem uma vivência, tem alguém que está experimentando algo, tem alguém que está vivendo algo. Então não é só sobre estar certo ou estar errado. O que eu quero dizer a você sobre isso, né? O que eu quero dizer para você sobre isso? Às vezes, muitos de nós caminhamos na igreja, tendo seus 10 anos, 15, 20, 30 anos de igreja. A gente mergulha na palavra, começa a estudar a palavra, entender de Gênesis a Apocalipse, o que Deus está falando, fazendo do seu plano. Com isso, a gente vai ganhando cada vez mais conhecimento, entendimento com a palavra. Só que, às vezes, nós entramos nesse aspecto de responder o que é certo e errado é errado, sem considerar a experiência de cada um. Trazendo muito mais de uma maneira latente aquilo que nós acreditamos de maneira religiosa ser o certo ou ser o errado. De acordo com a igreja onde nós estamos, de acordo com o lugar onde nós fazemos parte, nós estamos, às vezes, compartilhando aquilo que talvez nem seja o evangelho na sua essência. Às vezes nós estamos respondendo algumas coisas que talvez nem seja o que Cristo, o próprio Jesus, nos seus dias, respondeu às pessoas. Isso é uma pergunta e é a primeira pergunta somente para reflexão. Eu acredito que cada um de nós, estamos vivendo em meio a pessoas que caminham em direções escuras. E nós somos luz.
Todos nós que compreendemos a palavra de Deus, todos nós que entendemos que Deus existe, o plano de Deus é eterno, nós carregamos essa luz que vai iluminar o caminho de pessoas. Jesus, nos seus primeiros, logo após, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, os primeiros séculos, muitos dos discípulos, seguidores de Jesus, conheciam Jesus e falavam sobre Jesus, sobre aquele que era o que determinava o caminho. Muitos conheciam Jesus e falavam sobre Jesus, sobre o profeta que veio, sobre o Messias que veio, o Cristo que veio à Terra, justamente pontuando ele como o homem que declarava, que determinava o caminho. Ele era o cara que determinava o caminho, porque as pessoas acreditavam piamente que Jesus dava direção para elas. Jesus direcionava essas pessoas num rumo certo, na direção certa, num caminho certo a ser seguido, aonde há luz, aonde as pessoas não têm mais esse receio de como viver a sua vida, mas sendo iluminado pela própria palavra de Deus, que ilumina o caminho, como o Salmo 119 vai falar, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Eu acredito muito, que se você está aqui, você teve alguma experiência com o Senhor. Se você teve alguma experiência com o Senhor, você precisa iluminar o caminho de pessoas também com aquilo que atingiu a sua vida. Você conseguiria responder a pergunta: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Sem teorias, sem politicagem, sem religiosidade, você conseguiria responder a pergunta: o que é o Evangelho? Sem fazer uma análise dos anos todo que você tem de caminhada com Deus, de bastante teologia que você sabe. Em meio a essa pergunta, para onde, vai a sua resposta? De que maneira você responderia? Você começaria onde, Lá em Gênesis. O que você responderia em Cristo? Como você resumiria essa pergunta? Como você falaria para alguém o que é o Evangelho? Você falaria sobre a igreja? Você falaria sobre uma denominação? Sobre um lugar? Sobre onde ir? Sobre um lugar que age assim, outro lugar age assado? O que você diria? Essa primeira pergunta, ela é simples, mas ela é de reflexão mesmo. É para você pensar. Ela tem um aspecto profundo. Ela tem um aspecto que atinge a sua vivência, que atinge o seu dia a dia, que vai nortear a forma como você fala com as pessoas, o jeito como você trata as pessoas. O Evangelho não melhora o velho homem. Todos nós que fomos atingidos pela palavra do Evangelho, que recebemos a boa notícia, nós precisamos entender isso. O Evangelho não chegou à sua vida para melhorar você. O Evangelho crucifica você. O Evangelho mata você por completo. Essa é a realidade do Evangelho. É isso que o Evangelho faz em nós. O problema do mundo não é a falta de informação, mas é a falta de um olhar regenerador, de pessoas que têm um olhar que podem trazer esperança, que carregam uma mensagem que pode trazer restituição. As pessoas caminham, andam nas suas vidas, vivem as suas vidas como quem não tem esperança de mudança, sem acreditar
naquilo que pode mudar, sem esperança de algo eterno. E a realidade é que você já tem essa resposta para essas pessoas. Essa é a realidade. Spurgeon falava que o homem não é um doente que precisa de remédio, mas um morto que precisa de ressurreição. Abre comigo Êxodo, capítulo 20, e no versículo 7, algumas traduções vai dizer: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Outras traduções vai dizer: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Uma das coisas aqui que é um ponto central, né? Quando você faz a análise desse texto, e nós precisamos entender isso de maneira em que a palavra no seu original hebraico vai dizer isso, né? Quando está falando aqui sobre tomarás, né? A tradução vai dizer que é sobre carregar, erguer, levantar, suportar. O que mais se aplica na tradução da palavra não tomar, né? Não tome, tem a ver com carregar ou representar. Quando nós olhamos, né, o texto, nós podemos entender, de primeira análise, nós podemos olhar dessa maneira, né? Não é somente sobre falar do nome de Deus, mas é sobre uma vivência que vai diariamente carregando a presença de Deus. É sobre alguém que carrega a presença. Êxodo é o lugar onde o tabernáculo é estabelecido, a presença. E Deus está dando instruções para os homens, para o seu povo, como eles deveriam viver os seus dias. E por mais que Deus estivesse num tabernáculo fechado, Deus estava falando para eles: vocês não podem viver carregando a minha presença de maneira vã. Vocês não podem viver o dia de vocês, o dia a dia de vocês, como se eu não estivesse junto com vocês. Como se eu só estivesse lá na Arca da Aliança. Portanto, não carregue o nome do seu Deus em vão. Portanto, não viva diariamente, tendo uma vida, uma vivência, um testemunho de vida diário, como se Deus não estivesse com você. Então nós podemos refletir, né? Não pregue sem conhecer. Não fale algo sem ter experimentado. O reino, ele não é uma lista de tarefas, mas é sobre uma nova identidade, alguém que está vivendo Cristo na sua essência. Então, quando você está diante de alguém perguntando para você o que é o Evangelho, responda com as suas experiências do que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida. É isso que você pode testemunhar. É isso que você pode falar. Isso deve ser difícil para você que tem anos de igreja. Eu estou te incomodando um pouco nessa pergunta, porque isso deve ser difícil para você que tem anos de igreja. Quanto mais você vai sabendo, quanto mais você vai adquirindo de conhecimento, de estudo, de vivência com os irmãos, de vivência na igreja, com amigos, vivendo o reino, mais você vai se abastecendo daquilo que pode ser esse conhecimento sem ter experiências. Conhecimento teológico é muito bom.
É muito bom, meus amigos. É muito bom. Mas, quando você tem esse tipo de vivência na igreja de anos, você precisa começar a fazer uma análise completa daquilo com que Deus faz de acordo com a sua história, a história da igreja, a história do que Deus fez nos juízes, nos profetas, a história daquilo com que Deus fez, estabelecendo os patriarcas, a história daquilo com que Deus fez com o seu povo, estabeleceu o seu povo. E quanto mais você vai fazendo essas análises, mais ampla, mais macro, mais eu e você precisamos entender que Deus, o Deus ao qual nós conhecemos, o Deus ao qual nós não colocamos limites, mas nós precisamos ter a certeza que esse Deus não cabe dentro da nossa caixinha, a tal ponto de nós definirmos o como Deus faz, fala e age. Deus só faz do meu jeito. Não, meus amigos, não. De maneira nenhuma. Deus só faz de acordo com as experiências que eu tive. Não! Deus se manifestou na história por completo, de maneiras diferentes a homens e mulheres. Quem somos nós para definirmos o como Deus está falando com as pessoas? Como Deus está manifestando o seu querer e vontade? Isso é só para reflexão. É só para você pensar. O Evangelho não é moralismo. O Evangelho é salvação. O Evangelho é salvação. Quando o eunuco está com Filipe, lá em Atos capítulo 8, você pode abrir, a gente vai ver que a experiência do eunuco é de estar lendo um livro, ter dúvidas, ter perguntas, ter questionamentos. A resposta de Filipe é um homem que, desde o direcionamento de Deus para ele, do Espírito, o grupo de estudo vai estudar sobre o Espírito, né? E é imprescindível, talvez, passar por Atos, né? Justamente porque ali há um mover da parte de Deus pelo Espírito Santo de maneira sem limites, sem limites, sem limites. E Filipe é conduzido pelo Espírito a ir a uma região de Jerusalém. E no caminho ele encontra esse homem eunuco. Então, tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito, Filipe se move a um caminho talvez que era diferente para falar com um homem. Por que eu estou falando isso? Para você que tem anos de igreja, para você que precisa tirar a casca, né? A casquinha, aquela dura e calejado de anos da igreja, e precisa ter sensibilidade para continuar sendo guiado pelo Espírito de Deus, para se mover a lugares e a pessoas sendo resposta de Deus, sendo resposta de Deus. E é isso que Filipe está vivendo. O trecho que
o eunuco está lendo ali, a partir do versículo 32, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, começando com a passagem da Escritura, anunciando-lhe a mensagem de Jesus. Anunciando-lhe a mensagem de Jesus. A próxima pergunta do eunuco é se ele poderia ser batizado. A resposta de Filipe é: o que eu e você diríamos? O que eu e você diríamos? O que você responderia a alguém no seu trabalho, na sua faculdade? O que você diria a alguém que está com sede de Jesus? Lembra do que eu falei lá no início? Sem teorias, sem religiosidade, sem mimimi, sem blá blá blá. Se alguém te pergunta: eu posso ser batizado, eu estou com sede desse ao qual eu estou lendo. Eu fiquei com mais sede ainda desse ao qual você está me explicando. Esse ao qual você está falando. É isso que a pessoa sente quando você está compartilhando algo sobre a Escritura? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou a carruagem parar, e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Sabe, eu gostaria de... Como a gente começou ali no Antigo Testamento, uma das coisas que nós precisamos entender do livro de Êxodo é que o livro de Êxodo mostra um libertador. O livro de Êxodo mostra um redentor. Narra e mostra, claramente que Deus libertou Israel da escravidão do Egito, confrontando. Deus libertou o povo de Faraó, confrontando Faraó. Deus revela o seu caráter em meio a essa libertação que acontece lá no Êxodo. Deus mostra o quão misericordioso Ele é, o quão justo Ele é. O primeiro momento lá em Êxodo vai mostrar a saída, Saída do povo da opressão que viviam debaixo da escravidão do povo egípcio. E Deus levanta Moisés. No meio disso, Deus envia pragas. É nesse lugar que Deus institui a Páscoa. É nesse lugar que Deus ordena o povo a celebrar uma libertação, sendo que ainda nem tinham saído desse lugar de escravidão. Mas é nesse lugar que Deus estabelece a Páscoa. Nesse lugar que Deus conduz o povo, mostra a eles quem e como, seria a libertação deles através do cordeiro ao qual eles deveriam, entregar
o sangue ao qual eles deveriam colocar diante das suas portas. Na segunda parte a gente vai ver o momento da travessia, a travessia do povo no mar. A gente vai ver eles tendo as suas experiências no deserto. Deus supre, é nesse lugar que Deus supre todas as necessidades do povo, convidando-os, a viver a aliança com Deus de acordo com o que Deus está dando e de acordo com o que Deus declarou, de acordo com a sua palavra dita. Só que também é nesse lugar que Israel quebra a sua aliança, revelando que a escravidão mais profunda que eles tinham naquele lugar não era de correntes, mas era do coração deles, aprisionados. Revelando que a escravidão deles não era externa, que mesmo libertos fisicamente, ainda estavam presos internamente. Ali mostra claramente assim, o quanto o coração do homem é pecaminoso. Esse lugar de Êxodo nos mostra isso. Êxodo termina, apontando para uma reconciliação, a santidade de Deus com essa corrupção humana. O homem vê que só há um meio ao qual nós podemos caminhar em santidade, é pelo próprio Deus. É pelo próprio Deus. É isso que nós vemos em Êxodo. Saída, travessia e entrada, Isso se repete ao longo da história, mas nós vemos que o Cordeiro Supremo, o Cordeiro definitivo, ele foi entregue. E é o Cristo. O Cordeiro definitivo é o Cristo. Por isso que Jesus era um nome comum, mas o Cristo era somente um. O Messias é somente um. O Cordeiro perfeito, cujo sangue nos livra da condenação. Cristo é o novo Moisés, aquele que representou a libertação do povo em Êxodo. Cristo é o novo Moisés, o Moisés talvez definitivo, mostrando que ele é suficiente, ele é pleno, ele é completo. Ele é o rei que vai conduzir o seu povo a essa nova terra, a terra prometida nos dias em Êxodo, mas a essa terra que será eterna. Um reino restaurado, onde céu e terra se encontram. E eternamente estaremos com o próprio libertador, o libertador perfeito, o libertador eterno. Quando nós olhamos o Êxodo, nós precisamos entender que a história de Israel, ela não é a história do povo hebreu. Talvez ela não seja tão distante assim de nós. Talvez nós precisamos também ser libertos. Talvez nós também precisamos nos permitirmos ser guiados a um lugar pleno, que é Cristo Jesus. O Êxodo talvez ele não seja somente uma história que nós podemos saber sobre, mas sim entendermos que Cristo
é aquela saída do povo, é a libertação do povo. Cristo é o Deus que está conosco em meio ao deserto, em meio às dificuldades, em meio a cada momento. Cristo se revela dessa maneira na nossa vida. Cristo, Jesus, é a entrada. Assim como o povo ansiava por entrar em uma terra prometida, Cristo é a pessoa que estará conosco para adentrarmos a um lugar eterno, onde não haverá mais morte, choro, dor, e nós estaremos eternamente com aquele que é perfeito, pleno, completo. Quando nós olhamos a representação que o Êxodo nos mostra de um cordeiro pascal, o sangue vertido na porta, nós precisamos lembrar, e abre aí junto comigo, João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. No Egito, nós vemos que a prisão, as correntes que o povo estava, era física. Nós precisamos entender que talvez essas correntes de hoje, talvez elas não sejam físicas sobre as nossas vidas, mas muitos de nós, às vezes, estamos espiritualmente presos a coisas que não revelam o caráter do Cristo que é pleno, do Cristo que é completo, do Cristo que é tudo, do Cordeiro que é suficiente. Talvez nós ainda temos talvez essa impressão de que estamos sacrificando para Deus algumas coisas que elas são momentâneas e temos que continuar sacrificando. Talvez dá falta esse entendimento de que Cristo é esse Cordeiro perfeito, pleno, completo, que nos tira da prisão em que o pecado pode nos colocar, da morte eterna que o pecado quer sim nos conduzir, e do afastamento de Deus eterno. Quando nós olhamos o processo de travessia do povo, nós vemos que a declaração de Deus para Moisés conduzir o povo a sair, a ser liberto das prisões de Faraó, das correntes de Faraó, Deus estava declarando sobre Moisés que eles deveriam ser libertos e dando uma direção para Moisés.
E quando Deus está direcionando Moisés, Deus está direcionando Moisés a um lugar sem saída. Quando eles ainda estão debaixo da opressão do povo egípcio, eles estão sendo direcionados por Deus a um lugar sem saída. Se você pesquisar lá, você vai ver a palavra Pihairote. E era uma região montanhosa, uma região em que quem entrasse naquele caminho, à sua frente teria o mar, rochas ao lado. E quando Deus determinou o povo a ser direcionado por esse caminho, Faraó foi atrás do povo. Quando Deus declarou isso sobre Moisés, não foi aleatório. Deus estava mostrando para ele. É um lugar sem saída mesmo. Porque é um lugar de dependência total a mim. Não tem outras opções. Não tem outros caminhos para a gente tentar. A palavra de Deus sobre a vida de Moisés foi essa. Você vai libertar o povo por um lugar sem saída. E Moisés conduziu todo o povo por esse caminho. Deus estava esticando aqueles homens e mulheres. Deus estava provando aqueles homens e mulheres a serem totalmente dependentes de Deus, do Senhor, que enviou as pragas, que tirou eles das mãos de Faraó, que tirou eles de trabalho escravo. Deus estava mostrando isso para eles. Eu tirei vocês de trabalhos escravos, mas não é somente para viverem ao seu bel prazer. É para depender de mim. Eu não tirei vocês de um lugar para vocês viverem como vocês querem. Eu tirei vocês de um lugar para a gente viver juntos. Deus estava mostrando para o povo que Deus estaria no caminho junto com eles. Coloque-se de pé. Sabe, eu compartilhei isso com você, que eu acredito que dentro de tudo que você sabe e tem de vivência com Deus, eu acredito que o Evangelho é simples. Eu acredito que o Evangelho é sobre Cristo, é sobre um Deus que amou, como nós cantamos aqui, como foi compartilhado pelo Herzog, que nós não compreendemos. Tamanho amor desse Deus por nós, que nós não conseguimos entender. Eu acredito que o Evangelho é sobre um Deus que anseia morar eternamente com a sua criação. Sabe, eu acredito que o Evangelho é sobre um Deus que tem sede por pessoas, por todos que talvez ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Sabe, eu creio fortemente que o Evangelho é sobre um Deus que ama e mostra esse amor através de pessoas, sabe? E eu comecei falando isso para você porque eu creio que nós precisamos continuar nos colocando num lugar de sensibilidade à voz do Espírito de Deus, entendendo que Deus continua sendo o mesmo Deus que fez na história do seu povo. Abriu o mar, libertou o povo, mas Ele continua sendo esse Deus simples, que se move através de você, no seu dia a dia, mostrando luz, mostrando um caminho de esperança, tirando pessoas dos seus fardos pesados, tirando pessoas das suas vidas sobrecarregadas. E não tem a ver somente com o trabalho, com uma vida cativa ao pecado.
eu compartilhei nessa noite essa história com você, sobre histórias que eu sei que você sabe, mas eu preciso que você resuma isso e pregue o Evangelho. Eu preciso que você demonstre o Deus que continua amando a sua criação, do Deus que entregou o seu Filho, Cordeiro Santo, Cordeiro Perfeito, Cordeiro pleno, por amor a essa pessoa que você vive diariamente com ela. Sabe, Deus fez tanto, Deus fez o que nós não faríamos por essa pessoa. Meu convite a você nessa noite é nós darmos um passo, sabe, meus irmãos, darmos um passo como igreja madura, sabe? Que vai deixando algumas coisas que não são tão importantes e entendendo aquilo que é importante para viver o reino na sua mais profunda radicalidade que o Evangelho nos chama a viver. O Evangelho ainda é sobre um convite de deixar tudo para trás e de viver uma nova vida, a vida que Deus tem para cada um de nós.